Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde estamos aprendendo juntos a meditar na Palavra de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para o vídeo de hoje. Primeiro, eu já quero pedir para que tu compartilhe esse vídeo, curta, dê o seu like, se inscreva no canal, no botãozinho vermelho que aparece aí. Se vocês não sabem se inscrever, pede ajuda para alguém que saiba te orientar, para que vocês venham nos ajudar a compartilhar esses vídeos tão importantes com relação à salvação, com relação à vida eterna. E em relação ao vídeo de hoje, que vamos trazer algo muito delicado, algo muito importante, que tem sido aí motivo de muito constrangimento dentro das igrejas, motivo de muita tristeza, preocupação com relação à salvação. Então eu te peço para que tu fique comigo até o final desse vídeo, me ajude a compartilhar, para que através desse vídeo hoje venhamos aí tirar a dúvida de muitas pessoas. E hoje estamos de volta para mais um estudo de textos em seus contextos. Vamos meditar hoje num versículo bíblico que durante aí mais de 100 anos, pelo menos mais de 100 anos, ele vem sendo mal interpretado. Lembre-se, eu disse que o assunto hoje ia ser bastante polêmico. A parte de ser um texto fora de contexto, ele ainda se trata de um assunto muito delicado, muito polêmico, muito constrangedor nos dias de hoje dentro das igrejas. Então, preste muita atenção, tenha em mãos a sua Bíblia, porque eu vou precisar que tu me acompanhe na Bíblia para que tu veja com os teus próprios olhos a verdade. Porque contra a verdade não tem argumento. Se tu enxergar com os teus próprios olhos aquilo que nunca te ensinaram, aí tu vai começar a entender a verdade das Escrituras. Então, pega a tua Bíblia e presta muita atenção naquilo que a gente vai falar. Então vamos lá, meus amores, textos em seus contextos, tá? É muito provavelmente, eu não vá conseguir terminar esse vídeo em apenas um. Vamos ver. Mas como eu quero explicar isso para vocês com muito detalhe, então provavelmente eu vou gravar em 2 vídeos. Já estou avisando, tá? Isso é para vocês verem a importância deste assunto. Então, como todo texto fora de contexto, a gente vem ensinando para vocês a importância de meditar na história toda, no capítulo todo, versículos anteriores se for preciso, versículos posteriores se for preciso, desde que a história fique completa, para que não venha se tornar uma heresia, para que não venha se inventar uma história, uma fábula, um engano, né? Então, para que venha a ser bênção na nossa vida, tem que ser exatamente aquilo que está escrito. E antes de a gente meditar, antes de a gente ler o texto, muito conhecido de todos, parte dele, né? Porque como todo texto em seu contexto, geralmente é lido só umzinho, e tudo o que tem antes e depois fica de lado. Pra quê, né? Não precisa. Mas hoje a gente vai ler o texto todo. Aí vocês vão entender do que a gente tá falando. Mas, meus amores, eu queria falar no contexto de tudo isso, antes de entrar no texto bíblico, eu queria dizer pra vocês o seguinte. Temos 6.000 anos de história, né? Eu acredito que muitos de vocês já sabem isso. Quem não sabe ainda vai aprender comigo, se Deus quiser, se tivermos tempo. Temos 6.000 anos de história de raça humana, né? Desde a criação até os dias que a gente vem vivendo. E todo o período destes 6.000 anos de história, desde o princípio, sempre Satanás ha tentado deturpar a verdade das Escrituras. Satanás sempre ha tentado semear ali a semente da dúvida em relação ao que Deus disse. Lembra quando começou o primeiro engano, o primeiro colocar em xeque o que Deus disse? Lá com Eva, no paraíso, quando Satanás chegou e disse:
Acaso Deus disse que vocês não podem comer de tudo que tem aí? Então, ali já foi o primeiro intento, a primeira tentativa de Satanás de tentar deturpar o que Deus disse. E durante os 6.000 anos de história não tem sido diferente. Não tem sido diferente. O espírito do anticristo, do engano, de deturpar a palavra de Deus para desviar o foco das pessoas da verdade, desviar o foco das pessoas para o que realmente importa. Então sempre, no decorrer de todos esses anos de história, sempre o espírito do engano há se infiltrado dentro do mundo cristão, dentro do cristianismo, para tentar tirar o foco. Isso é desde o princípio. E vamos falar do período da igreja para cá. A própria igreja primitiva, quando se perdeu, no sentido que o cristianismo estava crescendo muito. O cristianismo na época ali dos discípulos, Paulo, Pedro, João e os discípulos que eles fizeram, estava crescendo muito. Então Roma começou a se preocupar e começaram o quê? A matar cristãos. É só um resumo para vocês entenderem aonde eu quero chegar com o texto de hoje. Então começaram a matar os cristãos, aquelas histórias que a gente já conhece. Um dia eu vou gravar um vídeo com muito detalhe falando sobre isso. E isso é história, tá? História. É a história que conta isso, não é eu que estou inventando. Então, começaram a matar os cristãos, lançar os cristãos em fornalhas de azeite quente, lançar os cristãos na arena dos leões, quem lembra, né? Isso é muito conhecido. Então começaram a matar os cristãos. Por quê? Porque eles diziam, temos que acabar com isso, acabar com esse cristianismo, com essa fé, né? Nesse nazareno, enfim. Mas como eles começaram a perceber, os romanos, né, o imperador, começaram a perceber que os cristãos, quando iam para a morte, iam felizes, iam cantando, iam louvando a Deus, o leão vindo para cima devorar e eles dando glória a Deus. Então eles começaram a falar, peraí, isso aqui tá esquisito, né? Em vez de diminuir os cristãos, eles estavam cada vez mais aumentando, inclusive romanos se convertendo ao cristianismo. Então é aquele velho ditado, se não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. E foi o que aconteceu. Então daí surgiu aí a primeira igreja, né, com um nome, que eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem muito provavelmente de qual eu estou falando. E só que, já que eu não posso vencer meu inimigo, eu vou me unir a ele, mas do meu jeito. Então eu vou infiltrar aí determinadas coisas, determinadas doutrinas, determinados costumes, determinadas interpretações da Bíblia, porque está escrito, mas ainda que não seja o que realmente quer dizer, mas está escrito, o que importa é que está ali. Se eu vou interpretar do meu jeito, se eu vou interpretar do jeito que eu quero pela fé, não importa, o que importa é que está escrito. Então começou a se infiltrar no meio do verdadeiro cristianismo heresias, enganos, e isso desde Gênesis até a igreja primitiva, quando a igreja que se instituiu na época e que entrou colocando ali costumes. E isso vem sendo durante todo o período da história da raça humana. Mas sempre Deus foi deixando remanescentes, pessoas, homens de Deus remanescentes, homens e mulheres de Deus, escolhidos por ele para que o verdadeiro evangelho nunca viesse se perder. Então, no meio de muitos que deturpavam as Sagradas Escrituras, Deus ia lá e escolhia um, escolhia outro, para poder o evangelho nunca se perder, o verdadeiro, né? Então aí a gente chega na história dos generais da fé, realmente os verdadeiros homens de Deus no período da história, no primeiro século, segundo século, e assim, né, em 1400, 1500, 1600, enfim, até chegar nos anos 1900. Já vamos falar desse ano 1900. Deus sempre levantou um ou outro para defender o verdadeiro evangelho, para que o verdadeiro evangelho não viesse se perder. Como não? Porque como que se perderia? Se o evangelho é o único meio de salvação, então Deus sempre teve que guardar esse evangelho. Então ele levantou homens valentes, homens e mulheres também, mas principalmente homens valentes para defender, para guardar esse evangelho e fazer com que ele viesse dar continuidade. Então, muito poucas pessoas. Mas aí, então, a gente vê aí John Wycliffe, a gente vê aí
Knox, Lutero, homens que Deus foi levantando para defender o verdadeiro evangelho. E aí veio Calvino e veio Spurgeon, homens que morreram defendendo o evangelho, o verdadeiro. E o que acontece? Quando chega em 1900, o século 20, eu procuro me policiar na hora de falar esses séculos, porque às vezes eu me confundo, mas século 20, 1900, que a maioria de nós aí nasceu, né, 1900 e pouco, mas lá no iniciozinho de 1900, e só para que vocês saibam, a título de curiosidade, é a pior época do cristianismo na Terra. O século 20, finais do século 19, 1800 e pouquinho para 1900, começou a maior apostasia cristã. Começou a maior... como é que eu vou explicar? Começou a pior época de trevas com relação ao cristianismo. Por quê? Porque é a época do evangelho fácil. O evangelho da sua vida melhor aqui, sua prosperidade, evangelho da prosperidade, o evangelho das curas, das libertações, movimentos de fé, tudo é pela fé, viver de fé em fé, e uma fé antibíblica, uma fé que não é a fé verdadeira, né? Usaram o versículo, mas o justo viverá pela fé, mas não a fé verdadeira, que a gente vai ver daqui para frente, com muito detalhe, mas essa fé motivadora, que faz com que o homem seja o centro do mundo. E também, por isso que é a época de mais tragédia, digamos assim, no cristianismo, ali do final do século XIX e início do século XX, até os dias de hoje, e só um detalhe, vai cada vez piorar mais, e isso é bíblico e a gente sabe, e por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, no início do século XX, uma nova doutrina foi implantada dentro da igreja. Além dessa, de evangelho da prosperidade, o movimento de fé, tudo que importa é a fé, e Cristo ficou de lado. Também se implantou o movimento carismático e o movimento voltado para os dons do Espírito Santo, que é colocar totalmente o foco no Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo, e a cruz de Cristo fica de lado, porque o que importa é a fé. Então, no início do século XX, lá em 1900, começou este movimento carismático, esse movimento dos dons do Espírito. Muito foco no dom do Espírito, mas na verdade o foco mesmo é o homem. O homem como centro do universo. Tu pode tudo pela fé, se tu agir a tua fé, se tu determinar tu vai ser curado, se tu quiser tu vai prosperar, é a tua vida melhor aqui. E aí começou, por isso que é considerado o século das trevas no cristianismo, a pior época, a pior fase do cristianismo de 1900 para cá. Então muitas coisas surgiram de lá para cá, muitas pessoas foram aí criando suas denominações, criando suas igrejas, todas elas com uma raminha, uma raiz principal, que começou com este estudo de focar nos dons do Espírito e tudo que esses dons envolvem, dom de fé, dom de cura, dom de libertação, e aí inventaram o dom da prosperidade, e enfim, a raiz é o foco no dom do Espírito, e dessa raiz principal começou a sair outras raminhas e até os dias de hoje. E chegamos no trágico cenário do cristianismo moderno que a gente tem visto nos dias de hoje. Por isso, tanta heresia, tantos escândalos. E eu queria contar toda essa história para vocês, porque a gente vai entrar num assunto que até o início do século XX não existia. Ou pelo menos se existia, mas era mais camuflado,
Mas oficialmente, a palavra certa é oficialmente, esse assunto começou a predominar dentro das igrejas no finalzinho do século XIX para o início do século XX, lá em 1800 e não sei o que e 1900, tá? Então, por que tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam que quando se repete muito uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade. Mas para quem ela acaba se tornando uma verdade? Para quem realmente não conhece a verdade. E aí é que está o perigo. Quando uma mentira é repetida muitas vezes nos ouvidos de pessoas que não conhecem a verdade, aquela mentira acaba se tornando uma verdade. Algo lindo! Algo, nossa, maravilhoso! Só que a pessoa que não conhece a verdade, porque ela não vem nas escrituras meditar, porque tá tudo aqui. A verdade está aqui, mas a pessoa não vem nas escrituras para meditar, então ela acaba sendo refém desses costumes, dessas doutrinas, dessas infiltrações dentro do verdadeiro cristianismo, e aí ela sofre com isso. E não só sofre aqui, como as consequências que virão no dia que ela estiver diante de Deus, e Deus vai falar assim, ué, mas eu nunca ensinei isso. Mas, Senhor, me ensinaram, me falaram e eu criei nos homens de Deus. E Deus vai falar, sinto muito, tu tinha Moisés, tu tinha os profetas e tu tinha os meus servos que estavam pregando a verdade e tu nunca quis dar ouvido. Tu preferiu confiar em homens, em instituições, em palavras bonitas que te davam um certo consolo e agora eu sinto muito, partai-vos de mim porque eu não te conheço. Então, quando uma mentira é pregada, muitas vezes ela acaba se tornando uma verdade. Mas só quem conhece a verdade é capaz de rebater estes enganos. Então hoje a gente vai entrar num assunto muito delicado, eu sei que muita gente vai criticar, muita gente vai ficar desapontada, mas eu também acredito que muita gente vai ser livre do engano, vai ser livre da mentira, e é isso que eu espero, e é esse o objetivo do canal, e esse vídeo não é para qualquer pessoa, esse vídeo é para alcançar os filhos de Deus, aqueles filhos de Deus que estão enganados e que o Espírito Santo, o próprio Deus, determinou que essa pessoa venha ser liberta, venha nascer de novo através de ouvir a verdade do Evangelho. Então é essas pessoas que o canal tem o objetivo de alcançar. E eu espero com todo o meu coração que tu que está assistindo esse vídeo seja um destes filhos. Então eu tenho certeza que essa verdade, por mais forte, por mais dura que seja, ela vai te convencer no final de tudo, tá bom? Então vamos lá. Bíblia na mão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos meditar e vamos falar do nosso assunto tão polêmico. Vamos falar do dom de línguas, a famosa língua dos anjos. Será que elas realmente existem? Que língua estranha são essas? Vamos ver o que a Bíblia nos fala com relação a isso? Diz assim, lembrando que textos em seus contextos, tá? Vamos lá. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos parar aqui por enquanto. Quem já ouviu? Quem já repetiu? Quem já ensinou esse tão famoso versículo do dia de Pentecostes, a descida
do Espírito Santo sobre a igreja. Aqui inicia a igreja na terra. Aqui Deus colocou Israel de reserva no banco e começou a trabalhar com a igreja. Aqui começa a minha e a tua história como corpo de Cristo, no dia de Pentecostes. Mas o foco é língua dos anjos, línguas estranhas. Vamos entender o seguinte, eu vou explicar essa primeira parte, por quê? Essa primeira parte aqui, né, que termina ali, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia, é o que a gente costuma ouvir quando a gente aprende sobre o batismo com o Espírito Santo, né, o dia de Pentecostes, até aqui, até o versículo 4. Até o versículo 4 tá, então todos foram cheios do Espírito Santo, línguas como de fogo, e deu. Até aí fica o capítulo. Mas será que é aí que termina a história? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho. É muito importante a gente entender tudo desde o princípio. Olha só, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lá. Jesus dá uma ordem para os discípulos. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, até que venha o Espírito da promessa. E isso vai acontecer 50 dias após a Páscoa, no dia da festa de Pentecostes. Então a Bíblia dá esse detalhe. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso é muito importante para a gente entender. A gente não pode ignorar os detalhes. Então, dia de Pentecostes era uma festa bíblica, nunca esquecendo que as festas não são judaicas, as festas são bíblicas, são festas de Deus que o povo de Israel que comemorava e comemoram, né, até hoje, mas elas são festas de Deus, né? Deus é festeiro. Ele instituiu as festas porque ele quer o povo dele feliz e as pessoas deturpam tudo, né? Então, mas isso aí é história para quando a gente estudar lá as festas, né, Levíticos, enfim. Essa festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. E nesse dia eles estavam reunidos ali e nesse dia desceu sobre eles o Espírito Santo por primeira vez, desceu e permaneceu, nunca mais foi embora. Não é como era no Antigo Testamento, que o Espírito Santo descia e voltava, descia na vida de um profeta, na vida de um rei, para que ele viesse fazer determinada ação para o povo de Israel, mas aí depois ele subia. No dia de Pentecostes ele veio e permaneceu. Então o Espírito Santo sempre trabalhou durante os 6.000 anos de história de cada maneira diferente. No Antigo Testamento ele vinha e subia. No Novo Testamento, na igreja, na vida dos filhos, ele desce e não sai mais. E depois do arrebatamento da igreja, que a gente subir, o Espírito Santo sobe com a igreja e aí Deus vai trabalhar com o Espírito Santo de uma maneira diferente. Aí ele vai trabalhar com o Espírito Santo nas 2 testemunhas e também nos 144.000 selados de Israel. Mas isso aí é um assunto pra gente falar quando a gente estudar Apocalipse, que eu espero poder ter tempo de ensinar. Porque eu amo ensinar Apocalipse. Pensa numa pessoa que gosta de ensinar Apocalipse, sou eu. Mas se não der tempo, eu prefiro que não dê tempo, porque eu prefiro que Jesus volte logo, né? Mas se der tempo, a gente vai estudar. Então, eles estavam ali aguardando a promessa que o Senhor Jesus havia prometido para eles. Então, o que acontece, meus amores? Isso tudo é estratégico. Isso tudo é estratégico. Eles estarem ali no dia da festa de Pentecostes, tem algo por detrás e a gente vai entender isso aí, tá? Então, quando a gente lê que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, então, logo a gente já ensinaram pra gente que é a língua dos anjos, né? Aquele xalalá, xalalalá, né? Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Será que essas línguas... A gente já vai voltar a falar da festa. Será que essas línguas estranhas aqui é realmente o xalalalá? Ou o que será? Do que será que se trata essas línguas? Vamos ver o que a Bíblia nos diz?
Presta atenção a partir de agora, porque isso aqui pode mudar a tua vida. Pode não, vai mudar a tua vida. Quando tu aprender a entender o que realmente significa isso aqui. Então vamos lá, diz assim, vamos continuar textos em seus contextos. Se a gente parar no versículo 4, então a gente vai entender que essas línguas estranhas são realmente a língua dos anjos que nos ensinaram essa doutrina que se infiltrou dentro do cristianismo lá no início do século XX, que eu falei para vocês, lá em 1900. Isso não existia. Se infiltrou dentro do cristianismo e durante todos estes anos está sendo ensinado como uma verdade, ou como uma verdade, acabou se tornando uma verdade, mas na verdade não é. Então vamos lá, diz assim, entre o versículo 4 e o versículo 5 tem um títulozinho que diz assim, o dom de línguas. Que línguas são essas? Essas que acabamos de ler no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí vem agora aqui a explicação deste dom de línguas. Tá escrito na tua Bíblia aí, o dom das línguas? Então, versículo 4 falando de línguas, versículo 5 continua falando das ditas línguas que o Espírito Santo acabou de conceder para os discípulos. Então vamos lá, como que tá escrito aqui? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do sol. Quando, pois, presta atenção, estavam em Jerusalém, homens vindos de todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Por quê? Porque cada um daqueles homens que estavam ali os ouvia falar na sua própria língua. E continua falando. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são estes, porventura, todos galileus? Estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Uau, como? Todos atônitos e perplexos se interpelavam uns aos outros. Que significa isso? Que quer dizer isso? E outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Eu amo ler esse texto e interpretar ele. E interpretar ele da maneira correta. Eu amo ler esse texto. Ai, meus amores, vocês ouviram o que eu acabei de ler aqui pra vocês? Gente, não precisa nem explicar. Vocês sabiam que se tu lê isso aqui prestando atenção, ele não precisa nem de explicação, porque tá mais claro que a água, o que eu acabei de ler pra vocês? Mas, como vocês sabem, eu amo ensinar, eu amo explicar, então a gente vai explicar com detalhe. Porque caso tenha ficado alguma dúvida, caso alguém tenha um pouquinho mais de dificuldade para entender, agora vai ficar claríssimo. Então, vamos lá. Os discípulos estavam em Jerusalém no dia de uma festa, aonde
lembrando que nosso Deus não faz nada por acaso, é tudo estrategicamente. O nosso Deus é um Deus tão sábio, ele é a própria sabedoria. Gente, vocês têm que conhecer Deus. Vocês têm que conhecer a Deus com profundidade, para vocês entenderem quem Ele é. A sabedoria, o plano, o projeto, tudo no lugar certinho, na hora certa, tudo. E assim como Ele sempre fez, Ele faz na minha e na tua vida também, sabia? Tudo com detalhe, tudo na hora certa, como Ele já determinou, como Ele já planejou. E isso faz a gente se sentir seguro, porque a gente está nas melhores mãos. Então, o fato dos discípulos terem sido cheios do Espírito Santo e cada um começar a falar em uma língua estranha nesse dia de Pentecostes não era por acaso. Por quê? Porque nesse dia, Deus sabia que muitos viajariam para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes, que também é conhecida como a festa dos primeiros frutos, ou a festa da colheita, que os judeus comemoravam e comemoram até hoje. Então é uma festa muito conhecida, uma das principais festas bíblicas que os judeus comemoravam na época. Então todas as pessoas, fora as que já viviam em Jerusalém, todos os judeus vinham para Israel, e não só judeus, mas outros povos iam para Jerusalém para quê? Para participar da festa e para fazer negócio. Então havia muitos comerciantes, muitos vendedores, enfim, comerciantes que iam porque sabiam que ia ter gente. Então, onde tem gente, tem lucro, né? Tem venda, tem negócio. Então eles aproveitavam essas festas onde se reunia muita gente para vender. Então tudo isso aqui na mente perfeita e sábia do nosso Deus. Então nesse dia estavam ali pessoas de várias nações. Vou repetir para vocês. A parte de judeus, ora, estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Tinha gente ali de todo lugar. Vamos repetir os países das pessoas que estavam ali? Além dos judeus, estavam os partos, os medos, que é a região do Irã, hoje, né? Partos e medos. Medo hoje é a antiga Pérsia, e que hoje é o Irã. Então tinha iraniano lá, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, da onde saiu Abraão, que era antigamente era Mesopotâmia, hoje é Síria e Iraque. Antigamente a Síria e o Iraque eram a Mesopotâmia, então se dividiu, hoje são os sírios e os iraquianos, da onde saiu Abraão, né? Abraão era iraquiano. Então tinha gente dali, da Síria, do Irã, do Iraque, da Judéia, da Capadócia, que são gregos, ponto da Ásia, né? Não sei que lugares da Ásia. A Ásia hoje vocês sabem, né? Chineses e enfim, não sei se eram chineses, japoneses, indianos que estavam lá, da Frígia, da Panfilha, do Egito. Frígia, Panfilha são africanos, regiões da Líbia, libaneses estavam lá, Cirene, italianos, né? Os romanos, quando se fala romano, tá falando de italiano, né, gente? Então, tanto judeus como prosélitos cretenses, que é da ilha de Creta, que também são gregos, árabes, mais de 15 nações diferentes, a parte dos judeus, estavam em Jerusalém para a festa dos primeiros frutos, para a festa de Pentecostes. Gente pra caramba, né? E olha o detalhe que a Bíblia nos dá. Pessoas de todas essas nações, quando viram os discípulos falando uma tal língua estranha, se surpreenderam. Ué, eles disseram, são tudo galileu?
São tudo aqui, vizinho aqui da Judéia, aqui judeu, galileu, todos judeus, não falam todos hebraico? Porque judeu fala hebraico. Os discípulos falavam hebraico. Alguns deviam falar aramaico, mas a língua oficial de Israel era e é até hoje o hebraico. Então Pedro, Tiago, João, todos que estavam ali falavam hebraico. E aí as pessoas que estavam das outras nações, por exemplo, os árabes, os africanos, os romanos que falam italiano, enfim, os gregos que estavam ali, mas não são tudo galileu, não são tudo judeu, como é que eles estão falando o nosso idioma? A nossa língua materna. Deu assim um plim na tua cabecinha? Do que é o estudo? Do que a gente está falando? De línguas estranhas, a conhecida como língua dos anjos. Não é esse o contexto de Mateus, de Atos 2, que a gente está meditando desde o versículo 1 até o versículo 13, falando das línguas, o dom de línguas estranhas. Então, meus amores, vamos ver. Ensinaram pra gente sempre até o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Ou seja, novas línguas igual a língua de anjos. Isso foi o que sempre ensinaram pra gente. Por quê? Porque aprenderam dessa doutrina que se infiltrou lá no início do século XX, final do 19, início do 20, dentro do cristianismo. E quando se ensina e vai se ensinando, e um vai aprendendo errado, e daí vai ensinando errado pro outro, vai ensinando errado pro outro, e aí chegou até os dias de hoje esse ensinamento, até o versículo 4, que essas línguas estranhas é igual a língua de anjos, o xalalalala, que a gente está acostumado a ouvir, cada um com o seu xalalá, né? Mas é xalalalá. Mas a Bíblia acabou de mostrar pra gente aqui algo completamente diferente. A Bíblia acabou de mostrar aqui pra gente que o dom de línguas que o Pedro, Tiago e João, não sei vocês, são os discípulos de Jesus, que receberam o dom do Espírito de falar novas línguas e de repente eles começam a falar africano, italiano, árabe, grego, libanês, africano, não sei nem que língua é, africano, zulu, não sei que língua se fala na África. De repente, a língua estranha que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou sobre cada um deles, era um idioma. E não xalalalala, tá escrito isso na tua Bíblia, meu amor. Eu tenho certeza que tá aí, eu juro que tá aí. Meus amores, esse ensinamento que vem desde o início do século, que se infiltrou na igreja, de ensinar que a pessoa que é nascida de Deus, que é batizada com o Espírito Santo, ela tem que falar a língua dos anjos, isso não é bíblico. A língua que os discípulos receberam o dom de falar aqui em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13, trata-se de outros idiomas, novas línguas. Esse é o problema. Eu vou pegar aqui para vocês a minha Bíblia. Essa aqui vocês sabem que é a minha velhinha, né? Eu tenho ela há 23 ou 24 anos, não sei. É onde eu anoto tudo, mas eu estudo nessa aqui. A Bíblia no original, grego e hebraico. Ai, que bobice! Pra quê? Pra quê? Pra aparecer? Pra ter conhecimento? Não, é pra aprender certo e praticar certo. É para obedecer o que está escrito aqui, porque eu não sei se na Bíblia de vocês está, mas a minha de Gênesis e Apocalipse é a ordem de Deus. Meditar de dia e de noite, aprender, conhecer a Deus, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ao único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o Filho a quem tu enviaste. E a única maneira de eu conhecer eles é aqui. Paulo, Pedro, todos eles nos ensinaram que a gente precisava meditar na palavra de Deus para conhecer. Então, esses erros de interpretação, essas heresias que se infiltram dentro das igrejas por falta de entendimento bíblico,
Tá exatamente nisso, por falta de conhecimento divino e de meditar. Meus amores, meditar nas Sagradas Escrituras é um árduo trabalho. É um árduo trabalho. Eu não sei se, eu acho que eu já falei isso para vocês. A nossa obrigação é fazer o trabalho de um bom mestre. A nossa obrigação, a quem se aventura a ensinar as Escrituras, é fazer o trabalho de um bom mestre. É fazer um trabalho de um bom obreiro, aprovado com a palavra de Deus, que não tem que se envergonhar, para que a gente não venha ensinar heresia para as pessoas e levar as pessoas ao engano, à frustração, como muitas, quem nunca ouviu as pessoas dizer: eu não sei se eu tenho o Espírito Santo porque eu não falo em língua dos anjos. E aí o líder dela diz que se ela tem o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas, porque língua dos anjos é um sinal de que ela é batizada com o Espírito Santo. Aí ela não fala na língua dos anjos, daí ela pensa que ela não é nascida de Deus. Aí ela até tem o fruto do Espírito, que é o que realmente importa, mas que também ficou de lado, né? O que importa é o fruto, é os dons. Me irrita falar sobre isso, sabia? Às vezes, assim, porque sobe um nervoso. Aí o líder dela diz que ela tem que falar na língua dos anjos, porque é um sinal, e a gente já vai falar sobre esse sinal. Tomara que eu não me esqueça, porque às vezes eu falo muitas coisas e eu esqueço de algumas coisas. Mas então essa aqui é a Bíblia que eu estudo, original grego e hebraico. Sim, eu estudo grego, eu estudo hebraico. O hebraico principalmente. E não é perda de tempo, é ao contrário, é aprender a língua de Jesus para ensinar as pessoas certas. E quem acha que a gente faz isso para aparecer, é porque não tem... sei lá, não tem o que fazer, né? A gente faz isso porque a gente obedece a palavra de Deus. Então, quando a gente vai na Bíblia, no original grego, porque a gente está no Novo Testamento e o Novo Testamento foi escrito em grego, então quando a gente vai na Bíblia, no original grego, e a gente lê a palavra, e foram vistas por eles glossa repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles, e começaram a falar em outras glossas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Glossas é a palavra usada no grego para outras línguas ou línguas estranhas. Então, sempre que a gente lê a Bíblia no original grego, quando se refere de outras línguas ou línguas estranhas, a palavra usada é a palavra glossa, que significa outros idiomas ou outros dialetos. Então, no original, quando Lucas escreveu, porque Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, então Lucas escreveu e começaram a falar em outras glossas, ou seja, em outros idiomas, em outros dialetos, porque aqui estavam pessoas de várias nações debaixo do sol. Lê aí na tua Bíblia, a gente acabou de ler o capítulo todo aí, o capítulo 2. Então, os discípulos começaram a falar outros idiomas, outros dialetos. O que é um dialeto? Um dialeto por exemplo, as tribos costumam falar dialetos. Por exemplo, no México se fala o idioma espanhol, mas existem as tribos indígenas. Os maias falam, os índios maias falam dialeto maia, os astecas falam dialeto asteca. A minha família é da Itália, a gente fala italiano, mas a nossa cidade, da onde a minha avó nasceu, se chama Bérgamo. Então existe o idioma italiano, mas existe o dialeto bergamasco. Então aqui, essa palavra glossa, no original, que está escrito aqui, outras línguas ou línguas estranhas, significa que os discípulos começaram a falar outros idiomas ou outros dialetos para poder se comunicar com aquelas pessoas que estavam ali de todos os lugares para participar da festa. Então existia um propósito para aqueles discípulos começarem a falar outros idiomas, para eles poderem se comunicar com aquele povo que estava ali. E o que eles precisavam comunicar? As grandezas de Deus.
Não é o que os discípulos, o que esses homens ficaram perplexos e falaram: nossa, mas não são todos galileus? Como que eles falam na nossa própria língua materna? As grandezas de Deus. O que é língua materna? Qual é a tua língua materna? Tu não nasceu no Brasil? A tua língua materna é o quê? Português. Quem nasceu no México? A tua língua materna é o espanhol. Quem nasceu na Itália? O italiano. Então eles aqui disseram: eles estão falando o nosso próprio idioma, da nossa língua materna. As grandezas de Deus, eles estão anunciando as grandezas de Deus. E se vocês seguem lendo, e eu recomendo, todo o capítulo 2 aqui está falando que Pedro começou a evangelizar aquelas pessoas no idioma delas, falando de Cristo. Ensinando aquelas pessoas a falarem, ensinando aquelas pessoas o evangelho de Cristo, o Cristo, aqueles que vocês crucificaram. Lê, Pedro, super delicado, né? Começou a dizer: o Cristo, aquele que vocês crucificaram aí uns dias atrás. Pois é, esse Cristo, ele veio para te salvar e ele morreu no teu lugar. E Pedro começou a evangelizar eles no idioma deles. E o que aconteceu no resultado dessa evangelização? No final do capítulo vocês vão ver aí que se converteram mais de 3 mil pessoas, ouvindo Pedro e os discípulos falarem nos seus próprios idiomas. Então, meus amores, ficou claro para vocês ou vocês querem mais? Tem mais, só que eu não vou gravar agora nesse vídeo. Eu vou gravar um próximo vídeo explicando melhor para vocês da onde surgiram esses novos idiomas, esse dom das línguas estranhas, que agora vocês já sabem que não é o xalalalalalalalá. Agora vocês já sabem que se trata de novos idiomas. E olha só, é muito importante essa parte, eu quero falar ainda nesse vídeo, para que vocês entendam a estratégia de Deus de mandar esses discípulos justamente no dia da festa, no dia que ia estar todas essas regiões, todos esses países, todas essas nações unidas, para que os discípulos começassem a ensinar as grandezas de Deus, o evangelho de Cristo para aquelas pessoas, e que no final das contas elas viessem se converter. Isso era uma ordem de Deus. Lembra um pouco lá atrás, quando Deus dá a ordem da grande comissão para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, era uma ordem de Deus para os discípulos: vaiam e preguem o evangelho a toda criatura. Como? Como que os discípulos, os pescadores, o colhedor de imposto só falavam hebraico? Como que eles iriam evangelizar o mundo todo se não tinha curso de inglês e de espanhol? Não tinha Wizard, não tinha Yazid, não tinha, sei lá, o curso que tem hoje pra gente aprender o idioma que a gente quiser. Não tinha tradutor do Google. Ah, peraí, Pedro lá na Grécia. Ah, peraí, deixa eu traduzir. Existia? Não, né? E eles tinham que obedecer a ordem de Deus: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como, meus amores, que eles iam pregar se eles falavam grego ou hebraico e o resto do mundo, cada um falava o seu idioma? A menos que Deus interferisse com algo milagroso, com um dom milagroso, o dom de línguas, que agora vocês sabem que é o dom de novos idiomas. A menos que Deus desse para eles o dom de eles poderem se comunicar, falar o idioma das pessoas para pregar o evangelho, eles seriam incapazes de pregar o evangelho. Vocês estão entendendo o ensino glorioso das Sagradas Escrituras? Então Deus deu uma ordem e lá na frente Deus capacitou eles a cumprir essa ordem. Deus deu o dom.
Deus deu o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, em novas línguas, né? Que nem quando geralmente quando a gente fala alguma conversa assim informal, tu pergunta, e aí, que língua tu fala? Eu falo italiano, falo espanhol, e tô aprendendo hebraico. Que legal, eu falo inglês, eu falo inglês. Quando é uma conversa informal, tu geralmente pergunta que línguas tu fala. Tu não pergunta que idioma tu fala, então tu fala que língua tu fala, né? Então, claro, quando é uma conversa mais formal, um formulário que tu vai preencher, tá lá, idiomas que fala, daí tu bota inglês, tal, espanhol, blá, 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 blá. Mas numa conversa informal, tu pergunta que língua tu fala. Aí às vezes tu fala, puxa, eu queria tanto aprender a língua russa, né? Puxa, é tão bonito a língua russa. Não é assim? Então, isso é o que a Bíblia está ensinando pra gente no livro de Atos. Meus amores, não existe o xalalalalalalalá. E eu sinto muito se eu estou te desmoronando aquilo que tu sempre creu, aquilo que tu sempre acreditou que fosse verdade. Mas, eu prefiro te dar esse choque de realidade com a palavra, porque não é coisa da minha cabeça, tá escrito na tua Bíblia também, e no teu idioma, eu tenho certeza, o idioma que tu for ler vai estar escrito isso, do que tu continuar enganado, do que tu continuar frustrado dentro da igreja, dizendo, eu não tenho Espírito Santo porque eu não falo línguas, eu não falo a língua dos anjos, eu não consigo, sabe, eu até tenho fruto do Espírito, sabe, eu mudei, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, mas eu não falo a língua dos anjos, sabe, eu não consigo, meu pastor já disse que eu tenho que enrolar a língua, que eu tenho que começar a falar glória, 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 aleluia, 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 e eu falo, mas não acontece nada, e aí eu me frustro, porque, puxa, é a única maneira de eu provar que eu tenho o Espírito Santo. E detalhe, muitas vezes dentro da instituição que tu pertence, te exigem que tu fale essa dita língua de anjos, que agora tu sabe que não existe, para que tu tenha um título, para que tu tenha um cargo, uma posição. Então te impõe algo que não existe. Agora eu te pergunto, como que vai ficar isso? Como que vai ficar isso? Como que vão te impor algo que não existe? Existe no entendimento deles, na má interpretação bíblica deles, mas não existe. Aí a pessoa fica num constrangimento. Lembra que eu falei no título do vídeo, na introdução do vídeo, que eu falei que a gente ia falar de um assunto que vem causando muito constrangimento dentro das igrejas? Exatamente, porque como que tu vai falar para uma pessoa, fala em línguas, e a pessoa não fala, porque não existe o xalalalalala. Então a pessoa vai o quê? Inventar uma língua? Eu já ouvi o absurdo do seguinte: fala pela fé, repete aí comigo, xalalalala. Aí a pessoa vai, por obediência à autoridade santa que está diante dela, né? Aí a pessoa vai e fala, xalalalala. Viu? Tu falou em línguas, pronto, vai lá, bota teu uniforme. Pergunta, pode isso acontecer? Tanto pode como acontece, eu já vi com os meus olhos isso. Fala pela fé. Aí a pessoa fica constrangida, aquela pressão psicológica, não, eu tenho que falar, todo mundo fala, sei lá o que essas pessoas falam, a maioria constrangida, repete, imita alguém, pelo constrangimento, pela pressão de ter que falar, de ter que anotar lá numa ficha, sim, eu falo na língua dos anjos, e aí fica aquele constrangimento, e aí, meus amores, tanto é que faz a prova, pergunta pra qualquer pessoa assim, fala aí na língua dos anjos, ela fica toda errada, ela fica toda esquisita, porque no fundo ela sabe que ou ela não fala, ou ela nunca imitou, nunca pediram pra ela falar e imitar,
ou ela vai ficar constrangida em falar uma coisa que ela sabe que ela não fala, mas que ela vai obedecer o que alguém disse pra ela. Imita aí, fala aí, repete comigo. E aí ela vai falar uma coisa, ou então porque ela ouviu muito alguém falar, aquela pessoa que ela admirava, ela ouviu muito aquela pessoa falar, então daí ela começa a imitar. Sabe papagaio? Quando o papagaio imita, o papagaio não sabe falar. O papagaio não fala, o papagaio imita. Então o papagaio ouve sempre aquilo, então aí ele fala, ele grava aquilo na memória. E daí ele vai lá e repete. Então, pergunta. Tu mesmo. O dia que te fizeram uma pergunta se tu falava em línguas, ou que te mandaram falar em línguas, pergunta, tu falou assim livremente, assim, ou tu ficou angustiado, triste, ou então tu tinha uma entrevista, ou então tu tinha um atendimento e tu sabia que iam te perguntar e tu ficava constrangido, preocupado porque tu sabia que não falava, e daí te diziam assim, tudo bem, tu ainda não fala, mas vai buscando, porque se tu é nascido de Deus, se tu tem o Espírito Santo, tu tem que falar em línguas, porque falar em línguas é um sinal. Porque usam aquele versículo lá de que Jesus falou assim, e estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novos idiomas. Porque agora tu já sabe que é outros idiomas e não um xalalalalalalá. Então, por má interpretação desse texto, por dizer assim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então atribui que todo mundo que é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo, tem que falar novas línguas. Mas isso aí era lá para os discípulos e eram outros idiomas, não era o xalalalala. E agora tu já sabe, meus amores. E agora quer ficar furioso comigo? Fica. Quer dizer que isso é absurdo? Fica. Tu vai estar indo contra a palavra de Deus. Aí eu vou te repetir as palavras que Jesus repetiu para Paulo. Dura coisa é tu dar de frente com os aguilhões. Dura coisa é tu bater de frente comigo. Tu bater de frente com a palavra de Deus. Tu prefere continuar acreditando em homens que inventaram uma doutrina por um erro de interpretação? Ou tu prefere acreditar no que a Bíblia diz? Mas lá em Coríntios diz que aquele que fala em língua estranha se auto-edifica. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Eu vou explicar para vocês, não com muito detalhe, porque a gente vai fazer um estudo mais para frente sobre os dons do Espírito, sobre o fruto do Espírito e sobre os dons do Espírito. E aí a gente vai entrar com muito detalhe em Coríntios, que fala do dom de línguas. Mas eu posso dizer para vocês, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês que o mesmo dom de línguas de Atos 2 é o mesmo dom de línguas de Coríntios 12, 13 e 14. É a mesma palavra no original grego, glossa, outro idioma ou outro dialeto. E também no próximo vídeo eu vou falar para vocês a origem e o porquê dessa manifestação do dom de línguas, além de cumprir a ordem de Jesus e de pregar o mundo a todo evangelho, eu vou mostrar para vocês a origem de tudo isso, desses idiomas, dessas línguas estranhas. Tá bom, meus amores? Eu acho que eu não esqueci nada nessa primeira parte, mas se ficou alguma coisa para trás, eu vou gravar no próximo vídeo. Eu já vou gravar logo em seguida, logicamente que eu vou mandar em dias diferentes, para que vocês tenham tempo de digerir toda essa verdade. Que, por um lado, tu que vivia com esse peso de falar o xalalalala, agora tu vai ficar em paz, tu vai ficar livre. E por outro lado, vocês que aprenderam o xalalá, que disseram para vocês que vocês tinham que falar porque era a língua dos anjos mesmo. E, já me lembrei de uma coisa que eu preciso falar. Eu falo no outro. Mas talvez tu vai ficar muito chateado comigo, mas não me importa, ao contrário, até me agrada. Por isso tu ficar chateado comigo porque tu entendeu. E daí tu vai na Bíblia meditar, pesquisar para ver que realmente aquilo que a gente tem falado para vocês é a verdade, porque a gente quer ajudar vocês a sair
do engano, a se livrar dos fardos pesados e começar a crer no que a Bíblia ensina de verdade, começar a crer no que realmente o Senhor Jesus ensinou. Tá bom, meus amores? Eu me despeço de vocês por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.